tem uma questão que é latente também nesse momento, eu quero ouvi-lo, depois a Amanda e também o nosso Augusto Nunes. Muito se fala que, olha, o Joe Biden, eleito presidente, vamos saber no dia 14 se sim ou não oficialmente, mas enfim, assumirá a Casa Branca, é o que se imagina. Pode imprimir alguma sanção ao Brasil, especialmente na pauta ambiental. Temos aí a história dos 20 bilhões de dólares. Então, eu queria que ouvi-lo. De fato, existe alguma possibilidade dos Estados Unidos impor alguma sanção comercial ao Brasil? Como eu falei, né? Geoestrategicamente, a região das Américas ela é vital para os Estados Unidos. Então, eu sou muito cético que ele venha a aumentar o tom. Eu acredito que nos primeiros dias de governo, ele vai tentar baixar o tom com o governo Bolsonaro, né? Não acredito que isso vai escalar a um nível insustentável a ponto de chegar em sanções. Não acredito nisso. Posso estar errado, né? Porque vai que, eventualmente, ele joga contra toda uma tradição americana geoestratégica aqui no caso. Acho pouco provável. Agora, o Bolsonaro também, eu acredito que, eventualmente, lá na frente também vai baixar o tom também. Eu acredito que ele também vai diminuir essa questão. Agora, ele fala muito grosso, só que se a gente for ver, historicamente aqui no Brasil, nos últimos anos, 2 anos aí, ele cedeu para forças muito menores que dentro do governo brasileiro do que o governo dos Estados Unidos. Então, provavelmente ele vai ceder eventualmente eventuais pressões com relação aos Estados Unidos. Embora, eu repito, eu não acredito que o Biden vai tensionar muito com relação a aumentar essa tensão com relação ao governo brasileiro. Porque vamos imaginar o seguinte contexto, se torna uma situação insustentável, para a China é maravilhoso jogar o governo brasileiro, que já tem um comércio externo que depende da China, ter uma situação hostil com os Estados Unidos. É maravilhoso para a China isso. Então, não acredito que eles vão fazer isso justamente em virtude da presença chinesa da América Latina, e o Brasil é um país-chave na região. Então, eu não acredito nesse sentido. Eu acho que as coisas depois vão diminuir um pouco. Diga, Amanda. Vou fazer uma pergunta mais retórica aqui para o Augusto e também para o professor de Leon Peta. Qual o efeito da derrota do Trump no avanço do populismo nacionalista, do populismo de direita no Brasil e no mundo? A gente já percebe que há uma concertação aqui de forças de centro, tentando espelhar o que aconteceu na eleição também mais centrista nos Estados Unidos com Joe Biden, com vistas de olho em 2022. É cedo para decretar o ocaso ou a morte desse populismo nacionalista e, ao mesmo tempo, o que acontece quando perde o maior paradigma, que é o Donald Trump nos Estados Unidos? Qual é o efeito no resto do mundo? Acho muito cedo, vou dizer por quê. O Trump, se não tivesse havido a pandemia de coronavírus, ele teria a maior vitória da história presidencial americana, por causa da economia. Com certeza. Eu não acho que o Trump perdeu a eleição pela ação que ele teve, ou inação, diante da pandemia de coronavírus. Perdeu para o vírus chinês, né? Não, perdeu para as consequências econômicas da pandemia que viriam, fosse qual fosse o comportamento dele. Foi por isso. Porque ele conseguiu uma votação que é maior que a do Partido Republicano. Ele poderia, se ele tem contra ele próprio, tem o problema da idade. Ele terá, daqui a 4 anos, terá 79 anos. E é uma idade avançada lá, embora o Biden já tenha 78. Ele se transformou num líder populista, coisa que o americano nunca teve. Nunca teve. Nenhum. Ele tem uma votação própria.